Mas você sempre tava nos bastidores, que eu digo assim, não deu aquela vontade de narrar, de falar assim, meu, agora eu quero ser um locutor também. Não, mas Mari, esse sonho, esse desejo eu matei, eu já tive. É? No AM. Sempre fui fissurado em esportes. Então eu na Rádio Nova Dracena, eu fui repórter esportivo. E tive o prazer e o privilégio de ser puxador de fio. Sabe o que é puxador de fio? Não. Então eu vou te explicar. Então Antigamente, os repórteres de campo, eles entravam para transmitir, era tudo via LP. Então você ia transmitir um jogo em Araçatuba. Você pedia 4 linhas. 2 TX e 2 RX. Transmissão e retorno. Então eram 4 fios. Você chegava no estádio, lá na cabine, tinha o fio. Você levava um equipamento, uma maleta, chamava o retorno aqui na rádio. Alô, fulano, aqui é o Maurinho Alves. O Maurinho era o narrador na época. Maurinho Alves, tal. Lá embaixo, e o Jacon lá embaixo. Para puxar fio pro finado Américo André, que era o repórter. Eu levava um rolo de fio aqui, ó, 50 metros no braço. Caraca. Soltava o cabo lá embaixo. E puxando. Soltava, ligava o equipamento do saudoso Américo André, que era funcionário da Câmara Municipal e era repórter esportivo da Rádio Nova Dracena. E eu fui puxador de fio dele. Então a gente ia, o repórter só pegava e falava. Então, o que acontecia, Mari? Ele tinha que ter também 4 fios lá embaixo. Caramba. Porque ele tinha que ouvir o pessoal da rádio. a rádio local e A hora mandar que ele o áudio. entrava Isso. e a hora- O Maurinho Entendi. chamava ele lá embaixo, outros narradores das épocas. Eu tô falando do Maurinho, que foi o cara que eu mais trabalhei. Entendeu? E depois me deram uma oportunidade. Puxador de fio, começaram a deixar eu falar. Abre a Falar, boca. será que esse cara tem potencial? Mas eu era bem jovem, sabe? Mas eu gostava muito, sabe? E eu me dei bem, Pedro. Modesta parte, eu fui um dos melhores repórteres aqui em Dracena, segundo os profissionais que trabalharam. Então eu fiz, assim, grandes jogos. Eu e o Maurinho, a gente fez final de Campeonato Paulista em Ribeirão Preto, em 94, 95. Caramba. Nós fizemos final do Campeonato Brasileiro. Quando o Corinthians foi campeão em 1990, eu e o Maurinho Alves estavam dentro do Morumbi, fazendo esse jogo final. Então, assim, é uma história... Haja coração aí, já. Nossa Senhora. Ó, porque já mandaram aqui, ó. O Fábio Ferreira mandou assim... a Ana B mandou assim... Vai, Minha Corinthians, filha. beijo, papi, te amo. Não, se falar mal do Corinthians de Fusca dá morte. Aí lascou. Minha filha querida tá lá em São Paulo me assistindo. Aí doeu o coração. Bateu saudade? Bateu. Cara, mas pra você ver como evoluiu as coisas, né? A gente não tinha um celular, não tinha como transmitir, né? Direto de uma quadra, de alguma coisa. Era realmente essas ligações Era tudo diretas. fio, né, Pedro? Era tudo fio. Desculpa, tocou muito aqui. Saudade bateu. Saudade bateu. Te amo, filha. Meu filho tá lá em Bauru. bonitinho. Muito legal. Mas assim, e meus filhos sempre foram assim, meus fãs e torcedores do Corinthians, porque a gente ia transmitir e eles ficavam ouvindo rádio, né? Ah, é? Só que não dava pra falar nada, né? Não sabia, entendeu? Não tinha como falar. Hoje você vê, eu tô falando aqui, ela tá mandando a mensagem, aí me desmonta, né? A gente fica emocionado e tal. Quebrou as pernas, né, Quebrou irmão? as pernas, literalmente. Então, ô Pedro, na época, você ia lá, você tinha que levar toda essa parafernália de equipamento. Sim. Aí, pra você ter uma ideia aí... Mas era a tecnologia da época, né? Exato. Nós tínhamos tecnologia da ponta de nós época. tínhamos o que era de melhor do que podíamos. E nós não perdemos nunca nada. Nós tivemos juntos, em Ribeirão Preto, fazendo as finais do Campeonato Paulista. De uma cabine estava Galvão Bueno. Caramba. Galvão Bueno, Luciano do Vale, Maurinho Alves. Que legal. Entendeu? Nós estávamos lá, em Ribeirão Preto. E eu estava no gramado. Junto com os melhores repórteres do Brasil. Eu estava lá dentro. Que emoção. Só que pra gente entrar, sabe o que a gente fazia? Não. A gente ia 8 horas da manhã no estádio, porque a gente não tinha licença. Não tinha E o credencial. jogo Não era tinha às 4 credencial. horas? Nós entrava às 8. Eu e o Maurinho entrava às 8 da manhã. E o jogo era às 4? 4. Nossa Nós ficávamos Senhora. escondidos. Muitas vezes ficamos escondidos em banheiro, pra você ter uma ideia. Meu Pra fiscal da Deus. federação não pegar. Caramba. Porque senão tirava a gente. Porque depois que ia dar o clima, você tava com o fone e tal, ninguém ia pedir mais nada pra você de credencial. Aquela Agora muvuca, antes... você que equipamento na agora mão. antes não, os caras ficavam enchendo o saco, ficavam em cima mesmo. Essa final de 90, eu me lembro como se fosse hoje. Eu e o Maurinho entramos no estádio, era 7h30, o Morumbi abriu, nós entramos pela rampa de acesso, subimos pra procurar a nossa linha de transmissão. Porque a Telesp, na época, não tava lá. Então a gente Nossa, foi... Telesp, verdade. Telesp não tava lá. Os laranjinha, lembra? Os Telesp, as Fusquinha laranja. Fusquinha laranja. Ele só lembra porque é Fusca. É entendeu? Fusca. E hoje é dia mundial do Fusca, né? Vamos falar. Já. Então, assim, a hora que nós chegamos, a hora que nós achamos, eu e o Maurinho achamos a nossa linha, foi uma alegria, uma felicidade tão grande, porque imagina, tinha, se eu não me engano, acho que era 280 emissoras de rádio. Jesus. Caraca. Pra transmitir a final. Era o jogo que o Corinthians não tinha sido campeão brasileiro na história ainda. O Neto jogava no Corinthians ainda, aquele gol do Tupanzinho. Ganhamos do São Paulo, lá dentro do Morumbi. Valeu. Então, assim, Valeu. foi legal, Ele é né? São Paulino. Foi legal, tô ligado. Por isso que eu tô falando. Tô ligado. Então, assim, olha a dificuldade e o sofrimento.
Aí você fala assim, o que você ganhava com isso? O que nós ganhávamos? Pergunta pro Maurinho, a hora que tiver oportunidade. Experiência só. A gente conseguia vender o combustível, o hotel, a alimentação era um frango lá na esquina da República ali, a gente ficava por ali, os hotéis mais fuleiro que tem. Comia frango assado, cerveja bock pra esquentar à noite. E era o que a gente tinha para aquilo, Mari. Mas a gente fazia porque a gente amava. O Maurinho ia com o carro dele. Um Uno Brio. Nossa, Brio. Sem ar-condicionado. Lembra desse ano? Sim, o Uno Os Brio vidros abertos. é O Maurinho tinha um desse. E a gente ia fazer esses jogos Mas, em São gente, Paulo. em 90 isso? Em 90, 94, 95, nós fizemos muita correria. E depois, na sequência, que E eu... a memória também que você tem, né? Pô, ter vivido É isso. tipo de experiência que, assim, Não- só da questão de ser torcedor já vale a pena, né? Vale a pena. Mas eu te falar uma coisa pra você, de verdade, de coração mesmo, sabe? Eu tive, em momentos especiais, fazendo jogos do meu time e eu consegui separar, cara. Eu só conseguia... eu consegui extrapolar mesmo na final, quando ganhamos do Palmeiras na prorrogação lá, com o gol do Olivelto no final, que a hora que eu fui fazer uma entrevista com aquele monte de fio, um corno, né, pra não falar mais nada, pisou no meu fio, quebrou, literalmente quebrou ai, que dó. o fio da maleta, Entendi. estourou o passante da calça, porque você amarrava na Sim, calça, sabe? Porque era muito fio, né? Entendeu? Porque a gente tinha o celular, já tinha chego o celular, tá? Aham, que era aqueles pequenininhos 95, assim, ó. Os TPC Motorola. 95, ó, desse tamanho, ó. Os Motorola. Eu consegui fazer 3 entrevistas sem saber que eu era proibido. Por quê? Era jogo de televisão. Era jogo exclusivo de TV. Entendi. Então o repórter de rádio não podia entrar em campo. Por quê? Não tinha, a época não tinha. Vendido os direitos, né? Exatamente. O que eu fiz? Eu ligava pra técnica aqui, ó. Me coloca no ar. O Maurinho eu só escutava o Maurinho, eu olhava assim pra cabine e o Maurinho só levantava o braço e eu entrei correndo pro campo. Eu fiz 3 entrevistas. Na quarta, a hora que eu olhei, tinha um cara agarrado na minha nuca aqui, ó. Tirando você. Me tirando. E falou tudo de ruim que você possa imaginar. Entendi. A respeito de mim e da Aham, emissora que eu da trabalhava. emissora. Caramba. Acabou. Mas eu fiquei atrás do gol. Ele me deixou ficar atrás do gol. Mas eu consegui fazer a entrevista. Entrevistei o Roberto Carlos, o último jogo dele com a camisa do Palmeiras. Pô, Olha só. Depois ele foi pro Real. marcante, é marcante. Eu entrevistei. Tive esse Putz, privilégio. E aí depois, contando, porque aí eu consegui separar. A hora que quebrou isso aí, cara, aí eu falei, sabe uma coisa? Agora eu vou vibrar que o meu time foi campeão. Ah, é. Eu não tinha mais o que fazer. Não tinha o que Não dava fazer, pra trabalhar? não dava pra Larguei o trabalhar. rolo lá. Aí eu curti. Aí ganhei o boné do Ronaldo. Ó, Do Ronaldo goleiro da época. Sim. Ele ia passando, eu falei, me dá o boné. Ele me deu o boné. Ai, que Tá com legal. meu filho até hoje. Esse boné. Que ele jogou. Puta, Entendeu? que Então, emoção assim, pra caramba, né? Tá lá, Coisa né? assim que ficou na história. Só quem pôde estar Sim, presente, sim. participando e tal, entendeu? Então assim, a gente nessas viu horas bastante. que a gente fala assim, por que não tinha um celular pra eu tirar Ah, meu foto? Deus. Ah, meu Deus. Hoje é tão, momentos Eu tive... tão fácil registrar os momentos hoje, né? É verdade, cara. É, Hoje verdade. tá muito, verdade, gente. verdade. Muito. Por exemplo, nós fizemos um jogo em Ribeirão, em São Paulo, no Pacaembu, Corinthians e Portuguesa. A gente foi pro estádio cedo, a gente ia bem cedo, né? O Luiz Roberto, que tá na Globo hoje, na TV Globo, que assumiu o lugar do Sim, Galvão, sim. Luiz Roberto, ele trabalhava na Globo, na Rádio Globo, né? E nós, assim, a gente queria ficar perto dos caras grandão, a gente só Opa. pra falar que tava lá. É. Eu fiquei quase 1 hora entrevistando o Oswaldo Pascoal, repórter da TV Band. O cara não era fã, não, né? Imagina. O Core comeu, eu falei, Pascoal, cara, eu sou seu fã, eu sou de Dracena e tal. Fora do ar, né? Você poderia bater um papo comigo? Tá? Porque eu falei, de repente, se eu chegar, o cara fala assim, ó. Eu falei, ó, eu sou de Dracena, tal, Não, tal. você já tinha, pô. Eu já tinha um não. É. Ele falou, beleza, garoto, o jogo vai começar 4 horas, o que você tá fazendo o que aqui 1 hora? Eu falei, não, estamos no ar desde as 9. A gente entrava do ar e metia o pau, entendeu? O Maurinho era louco, eu era mais ainda, então nós fomos. E eu fiz 1 hora de bate-papo com o Oswaldo Pascoal. Cara, mas foi muito legal. Então, assim, você via, a gente às vezes coloca obstáculo, tipo assim, como é que eu vou encostar na Mari e no Pedro? Exemplo. Você nunca conversou. É. Concorda? Como que você falou, não, Sim. você já tem. Então, quando você vai e conversa com a pessoa, se identifica, educado, gentil, por favor, eu sou tal, você poderia. Pô, com o maior prazer, pô, o cara me atendeu assim, ó, todos os lugares. Na época, assim, batemos papo com o Galvão, batemos papo com o saudoso Luciano do Vale, entendeu? Assim, são coisas, histórias que a gente não consegue, a gente consegue falar porque a gente viveu. Sim, porque não fica registrado, né? Não, mas detalhe, eu tô vendo ali, do lado ali, eu tenho uma Sim. fita cassete. Tem. O Maurinho é um cara muito detalhista. O Maurinho Alves, ó. Que bonitinha, Olha, gente. maravilhosa. O Maurinho Alves, olha, eu vou mostrar pra você que tá aqui assistindo, ó. Ó, Maurinho, se você estiver me assistindo. O Maurinho deve ter umas 300 fitas Dessa? de jogos. Ele Tudo mandava gra- gravar. Ah. Ele tem tudo gravado. Então, olha que legal. Outro dia, Mari, ele me fez uma surpresa. O que eu chorei à noite, cara, você não tem ideia. Ele me mandou, assim, momentos que nós narramos os principais jogos. Ele foi achando, separando e mandando pelo WhatsApp. Cara, mas Que legal.
Cara, mas foi uma emoção que você não tem ideia. É porque você não sabia que tinha salvo. Eu não sabia, cara. E assim... Porque falar, hoje, por conta de internet, boa parte do que a gente faz e vive tá registrado de alguma maneira. Ou no Sim. celular de alguém, ou Sim, tá lá exatamente, E exatamente. há um tempo atrás, tipo assim, se não fosse a boa vontade do cara realmente ir lá e pôr pra gravar, pôr equipamento à parte, pôr Mas- dinheiro no bolso ali pra fazer isso, não teria nada. Exatamente, mas o Maurinho sempre foi um grande profissional e ele sempre foi muito detalhista pra isso. Ele sempre legal. quis muito, assim, sabe? Tanto que o Maurinho, no auge aqui, ele foi convidado e foi trabalhar na B2 de Curitiba, uma das principais rádios do Brasil. Ele foi embora, ele ficou 2 anos embora, depois ele acabou voltando para Dracena. Mas ele narrou os principais jogos do campeonato paranaense, brasileiro, na B2 de Curitiba. Então ele foi sempre um grande profissional. E ele sempre foi detalhista cooperador. Porque